Meus queridos, eu preciso contar para vocês a história mais dolorosa e chocante da minha vida. Uma história que ainda me faz tremer só de lembrar. Meu nome é Dolores, tenho 73 anos e hoje vou compartilhar com vocês o momento em que descobri que a própria pessoa que eu mais amava no mundo, minha filha caçula Beatriz, de 28 anos, havia destruído completamente a vida do meu genro Rafael, um homem de 35 anos que eu considerava como um filho. Ela o acusou de algo horrível, tão terrível, que meu coração ainda dói só de pronunciar essas palavras. Ela disse que ele havia tentado forçá-la, que ele havia sido violento com ela, que ele tinha machucado ela de uma forma que nenhuma mulher deveria passar. E o pior de tudo, ela tinha as marcas no corpo para provar. Roxos terríveis, cortes, hematomas que me fizeram chorar só de olhar. Mas o que eu descobri depois, minha gente querida, foi algo tão diabólico, tão calculado, que até hoje eu não consigo entender como uma filha que saiu do meu ventre foi capaz de tamanha crueldade. Vou começar do início, porque vocês precisam entender como chegamos nesse ponto de horror. Minha filha mais velha, Carla, de 32 anos, era casada com Rafael há 6 anos. Eles viviam um casamento perfeito, daqueles que a gente só vê em filme. Rafael trabalhava como veterinário em uma clínica no centro da nossa cidade, aqui em Minas Gerais, e Carla era professora de educação infantil. A casa deles era um verdadeiro lar, sempre cheia, de risadas, de planos, de sonhos. Eles estavam tentando ter filhos e toda a família vibrava com a possibilidade de um netinho chegando. Rafael era o genro que toda sogra sonha em ter. Respeitoso, carinhoso, trabalhador. Ele me chamava de Mãe Dolores e sempre que vinha me visitar, trazia flores do meu jardim favorito. Nas festas de família, ele era sempre o primeiro a ajudar, a servir os outros, a cuidar para que todos estivessem bem. Eu via o amor nos olhos dele quando olhava para minha Carla, um amor puro, verdadeiro, daqueles que Deus abençoa. Mas Beatriz, minha caçula, sempre foi diferente. Desde pequena, ela tinha uma inveja doentia da irmã mais velha. Quando Carla ganhava um vestido novo, Beatriz chorava até conseguir um igual. Quando Carla tirava notas boas na escola, Beatriz inventava desculpas para suas notas ruins. Quando Carla começou a namorar, Beatriz fazia de tudo para chamar a atenção dos namorados da irmã. Eu achava que era coisa de criança, de irmã mais nova querendo se igualar. Nunca imaginei que aquela semente de inveja cresceria até se tornar um monstro capaz de destruir vidas inteiras. Quando Carla se casou com Rafael, Beatriz fez questão de aparecer no casamento com um vestido mais chamativo que o da noiva. Ela bebeu demais, fez um escândalo, tentou beijar Rafael durante a valsa dos noivos. Naquele dia, eu pensei, meu Deus, até onde essa menina vai? Mas Rafael, sendo o cavalheiro que sempre foi, apenas se afastou, educadamente, e continuou dançando com sua esposa, como se nada tivesse acontecido. Nos anos seguintes, Beatriz mudou de cidade várias vezes. Ela dizia que ia estudar, trabalhar, crescer na vida. Mas eu sempre soube que ela fugia da felicidade da irmã. Ela não conseguia ficar perto daquele amor verdadeiro sem sentir aquela inveja queimando por dentro. Toda vez que voltava para casa nas festas de fim de ano, ela observava Carla e Rafael com um olhar que me dava calafrios. Era um olhar de ódio disfarçado de tristeza. Ela sempre arranjava uma desculpa para aparecer na casa deles. Esquecia alguma coisa, precisava de ajuda com documentos, inventava problemas que só Rafael poderia resolver. E Rafael, na sua bondade infinita, sempre ajudava. Nunca desconfiou das verdadeiras intenções da cunhada. Há 2 anos, Beatriz voltou para nossa cidade definitivamente. Ela disse que havia conseguido um emprego como designer gráfica e que queria ficar perto da família. Eu fiquei feliz, claro. Era minha filha, eu a amava e pensava que finalmente ela havia amadurecido. Que engano terrível o meu. Carla, na sua generosidade, ofereceu a casa delas para Beatriz ficar enquanto procurava um apartamento. É só por algumas semanas, mãe, ela me disse. Beatriz é minha irmã. Tenho que ajudar. Rafael também concordou. Ele sempre dizia que família era sagrada e que nossa casa sempre teria as portas abertas para quem precisasse.
As semanas se transformaram em meses. Beatriz sempre tinha uma desculpa para não sair da casa da irmã. O apartamento que ela tinha visto não deu certo, o salário não era suficiente, precisava economizar mais um pouquinho. E durante todo esse tempo, eu comecei a notar mudanças no comportamento dela. Ela observava Rafael com uma intensidade perturbadora. Quando ele chegava do trabalho, ela estava sempre na sala, sempre arrumada, sempre com alguma conversa para puxar. Quando Carla saía para trabalhar de manhã, Beatriz inventava motivos para ficar sozinha com Rafael. Dizia que estava doente, que não conseguia sair da cama, que precisava de cuidados. E Rafael, na sua inocência, às vezes ficava em casa para cuidar da cunhada, levava remédios, fazia chás, cozinhava para ela. Eu tentei conversar com Carla algumas vezes. Minha filha, eu dizia, você não acha estranho a Beatriz nunca conseguir se organizar para sair da sua casa? Mas Carla sempre defendia a irmã. Mãe, ela está passando por uma fase difícil. Ela precisa de apoio da família. E além do mais, Rafael também acha que devemos ajudar. Era verdade. Rafael nunca reclamou. Ele tinha um coração tão puro que não conseguia ver maldade em ninguém. Ele acreditava que estava fazendo o bem, que estava ajudando a família da esposa. Como ele poderia imaginar que estava alimentando uma cobra venenosa? A situação foi piorando gradualmente. Beatriz começou a inventar intimidades que não existiam. Ela falava para as pessoas da família que Rafael a chamava de apelidos carinhosos, que ele sempre perguntava sobre sua vida pessoal, que ele demonstrava preocupação especial por ela. Mentiras pequenas, mas que plantavam sementes de dúvida. Eu ouvia essas histórias e sentia um aperto no coração. Alguma coisa estava muito errada, mas eu não conseguia colocar o dedo exatamente onde. Quando eu questionava, Beatriz sempre tinha uma explicação plausível. Ah, mãe, você está interpretando errado. Rafael só está sendo gentil. Vocês ficam vendo maldade onde não tem. O clima em casa começou a ficar pesado. Carla, que sempre foi uma pessoa alegre e descontraída, começou a demonstrar sinais de cansaço e irritação. Ela reclamava que a casa não era mais dela, que não tinha privacidade com o marido, que Beatriz estava se intrometendo demais na vida deles. Mas toda vez que ela tentava conversar sobre Beatriz sair de casa, a irmã arranjava uma nova crise. Uma vez era porque o emprego não estava dando certo, outra vez porque ela estava com depressão e precisava de apoio familiar. Sempre uma nova desculpa, sempre um novo drama que fazia Carla se sentir culpada por querer sua casa de volta. Rafael começou a perceber a tensão e tentou mediar a situação. Ele sugeriu que talvez fosse melhor Beatriz morar comigo por um tempo, até ela se estabilizar financeiramente. Mas Beatriz chorou tanto, fez um escândalo tão grande, disse que ninguém a amava, que todos queriam se livrar dela, que... Rafael acabou cedendo. Vamos dar mais alguns meses para ela, ele disse para Carla. Depois disso, vamos insistir para ela sair, mesmo que tenhamos que ajudar com o aluguel de um apartamento. Esse foi o maior erro da vida dele. Dar mais tempo para Beatriz foi como dar mais tempo para uma doença terminal se espalhar. Durante esses últimos meses, antes do horror acontecer, Beatriz intensificou seus comportamentos estranhos. Ela começou a usar roupas mais provocativas dentro de casa. Sempre aparecia na sala quando Rafael estava assistindo televisão. Sempre arranjava motivos para conversar com ele quando Carla não estava presente. Ela começou a fazer perguntas íntimas sobre o casamento deles, sobre os planos de terem filhos, sobre a vida conjugal. Rafael ficava desconfortável, mas tentava ser educado. Ele contou para Carla sobre alguns desses episódios, mas sempre minimizando, sempre tentando não causar problemas entre as irmãs. Março de 2023 foi algo que jamais sairá da minha memória. Era uma quarta-feira chuvosa, daquelas que parecem carregar uma energia pesada no ar. Carla tinha saído cedo para uma reunião pedagógica na escola e só voltaria no final da tarde. Rafael estava na clínica atendendo os bichinhos, como ele sempre fazia com tanto carinho. Beatriz estava sozinha em casa, ou pelo menos era isso que todos pensávamos. Eu estava na minha casa, a apenas 2 quadras de distância, preparando um bolo de cenoura para levar para eles no jantar. Era nosso ritual de quarta-feira. Eu sempre levava uma sobremesa caseira para a família se reunir. Por volta das 3 da tarde, meu telefone tocou. Era Beatriz. E desde os primeiros segundos eu soube que algo estava terrivelmente errado.
Ela estava chorando de uma forma desesperada, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes na minha filha. Era um choro de pavor, de desespero absoluto. Mãe! Ela gritava no telefone. Por favor, vem aqui! Rápido! Por favor, eu preciso de você! Eu larguei tudo e saí correndo. Meu coração estava disparado, 1000 pensamentos passando pela minha cabeça. Será que ela tinha se machucado? Será que alguém tinha tentado assaltar a casa? Será que havia acontecido algo com Carla ou Rafael? Quando cheguei na casa, a porta estava aberta e Beatriz estava sentada no chão da sala, encolhida num canto, tremendo como uma folha no vento. O que eu vi me deixou em estado de choque completo. Ela estava com a blusa rasgada, o cabelo todo desarrumado, e o que mais me aterrorizou foram as marcas pelo corpo dela. Marcas roxas no pescoço, arranhões nos braços, um corte no lábio que ainda estava sangrando. Ela parecia ter passado por uma guerra. Eu corri até ela e a peguei nos braços, sentindo seu corpo tremer contra o meu. Minha filha, o que aconteceu? Quem fez isso com você? Eu estava apavorada. Minha voz saía trêmula. Meu corpo inteiro estava tremendo junto com ela. Beatriz me olhou, com aqueles olhos vermelhos de tanto chorar, e as palavras que saíram da boca dela foram como punhaladas no meu coração. Foi o Rafael, mãe. Ela sussurrou entre os soluços. O Rafael fez isso comigo. Eu senti o mundo desabar sobre minha cabeça. Por um momento, achei que tinha ouvido errado, que minha mente estava pregando uma peça em mim. O que você está dizendo, filha? O Rafael está trabalhando na clínica. Mas ela continuou, as palavras saindo atropeladas entre o choro. Ele veio aqui dizendo que tinha esquecido uns documentos. Eu estava descansando no quarto quando ele entrou. Ele me olhava de um jeito estranho, mãe. E então ele tentou me forçar. Quando eu resisti, quando eu gritei que ia contar tudo para a Carla, ele ficou fora de si e me agrediu. Minha mente estava completamente confusa. O Rafael que eu conhecia, o homem gentil que cuidava dos bichinhos doentes, que sempre me tratou com tanto carinho e respeito, seria capaz de uma atrocidade dessas. Mas as marcas no corpo da minha filha estavam ali, reais, visíveis, impossíveis de ignorar. O corte no lábio dela estava sangrando, os roxos no pescoço pareciam marcas de dedos, os arranhões nos braços estavam vermelhos e inflamados. Como eu poderia duvidar do que estava vendo com meus próprios olhos? Mãe, Beatriz continuou, agarrando minha blusa com as mãos trêmulas. Ele disse que se eu contasse para alguém, ele ia dizer que eu que provoquei, que eu que seduzi ele. Ele disse que ninguém ia acreditar em mim, que todos iam pensar que eu estava inventando por ciúmes da Carla. Mas eu juro pela memória do papai, eu juro por tudo que é sagrado, que ele tentou me forçar. E quando eu resisti, ele perdeu o controle completamente. Eu abracei minha filha caçula mais forte, sentindo meu coração se despedaçar. Como mãe, meu primeiro instinto era proteger, acreditar, amparar. Mesmo com toda a confusão na minha mente, mesmo com todas as dúvidas que começavam a surgir, eu não podia deixar minha filha sozinha naquele momento de desespero. Calma, minha filha, eu disse, passando a mão nos cabelos dela. Nós vamos resolver isso. Primeiro, vamos cuidar dos seus machucados e depois decidimos o que fazer. Levei Beatriz para o banheiro e comecei a limpar os ferimentos. Cada arranhão que eu via, cada roxa que eu tocava delicadamente com o algodão, era como uma facada no meu coração. Eu tentava ser forte para ela, mas por dentro estava desmoronando. Como era possível que o genro que eu tanto amava, que eu considerava como um filho, tivesse sido capaz de tamanha violência? E, ao mesmo tempo, uma vozinha lá no fundo da minha mente sussurrava dúvidas. Rafael sempre foi tão respeitoso, tão gentil, tão cuidadoso com todas as mulheres da família. Seria mesmo possível que ele tivesse esse lado sombrio escondido? Depois de cuidar dos ferimentos, levei Beatriz para o meu quarto e a fiz deitar. Ela continuava tremendo e, de vez em quando, um soluço escapava. Mãe, ela disse com a voz fraca, eu não sei o que fazer. Eu tenho medo dele. E se ele tentar de novo? E se ele fizer alguma coisa com a Carla quando descobrir que eu contei? Essas palavras me gelaram o sangue. A possibilidade de que minha filha mais velha pudesse estar em perigo fez meu instinto protetor explodir. Você não vai ficar sozinha nem mais um minuto, eu disse com firmeza. E nós vamos fazer a coisa certa.
Vamos procurar ajuda. Foi então que sugeri chamar a polícia. Beatriz ficou apavorada com a ideia. Mãe, você acha mesmo que alguém vai acreditar em mim? Ele é o genro perfeito, o veterinário querido da cidade, o marido exemplar. E eu sou só a cunhada invejosa que mora na casa deles, por favor. Quem você acha que vão acreditar? Ela tinha um ponto. A reputação do Rafael na cidade era impecável. Todos o conheciam como um homem íntegro, trabalhador, dedicado à família. Mas eu olhava para os machucados na minha filha e sabia que algo tinha que ser feito. Filha, eu disse segurando as mãos dela. Independente do que as pessoas possam pensar, nós não podemos deixar isso passar. Se ele fez isso com você, pode fazer com outras mulheres também. E se realmente aconteceu o que você está dizendo, ele precisa responder por isso. Beatriz assentiu com a cabeça, mas eu via o medo nos olhos dela. Era um medo genuíno, visceral, que me fazia acreditar ainda mais no relato dela. Decidimos esperar Carla chegar para contar tudo a ela primeiro. Seria justo que ela soubesse antes dos outros. Afinal, era o marido dela que estava sendo acusado. Quando Carla chegou em casa por volta das 6 da tarde, encontrou a mim e Beatriz abraçadas no sofá. Ela imediatamente percebeu que algo estava errado. Mãe, o que vocês estão fazendo aqui? Beatriz, por que você está com essa cara? Foi quando ela reparou nos machucados da irmã. Meu Deus do céu, o que aconteceu com você? O que se seguiu foi uma das cenas mais dolorosas que já presenciei na vida. Beatriz contou tudo para Carla. Cada detalhe, cada momento do suposto ataque. Eu observava o rosto da minha filha mais velha se transformando, passando da preocupação para a incredulidade, depois para o horror, e finalmente para uma dor profunda que eu nunca tinha visto antes. Não, ela balançava a cabeça. Isso não pode ser verdade. O Rafael jamais faria uma coisa dessas. Jamais. Carla, Beatriz disse estendendo os braços. Para mostrar os machucados. Olha para mim. Você acha que eu fiz isso comigo mesma? Você acha que eu inventaria uma coisa dessas? As lágrimas escorriam pelo rosto das duas irmãs e eu me sentia completamente perdida no meio daquela situação. Como mãe, eu queria proteger as duas, mas como fazer isso quando uma estava acusando o marido da outra de um crime horrível? Carla ficou em silêncio por vários minutos, apenas olhando para os machucados da irmã. Eu via a batalha acontecendo, dentro dela. De um lado, o amor e a confiança no marido. Do outro, a evidência física do sofrimento da irmã e o instinto de proteger a família. Eu preciso falar com o Rafael, ela disse finalmente. Eu preciso ouvir o que ele tem a dizer antes de tomar qualquer decisão. Foi nesse momento que ouvimos a chave na porta. Rafael estava chegando do trabalho. O som dos passos dele no corredor, que sempre foi reconfortante para mim, agora me causava um arrepio de medo. Como eu iria olhar para ele sabendo do que minha filha o estava acusando? Como Carla conseguiria encarar o marido depois de ouvir uma história tão terrível? Rafael entrou na sala com aquele sorriso cansado de sempre, carregando a pasta de trabalho e um buquê de flores pequenas que ele sempre comprava para Carla às quartas-feiras. Oi, amor. Oi, mãe Dolores. Ele cumprimentou como fazia todos os dias. Mas quando seus olhos pousaram em Beatriz, seu sorriso morreu. Ele viu imediatamente os machucados, a expressão abatida dela, o clima pesado no ambiente. O que aconteceu aqui? Ele perguntou, largando as coisas e se aproximando. Beatriz, você está bem? Quem fez isso com você? A reação dele parecia genuína. A preocupação nos olhos, o tom de voz alterado, a forma como ele imediatamente se moveu para se aproximar dela, para verificar os ferimentos. Mas Beatriz recuou, se escondendo atrás de mim com um movimento brusco que me partiu o coração. Não chegue perto de mim, ela disse com voz trêmula. Rafael parou no meio do caminho, completamente confuso. Beatriz, o que está havendo? Por que você está com medo de mim? A confusão no rosto dele parecia real demais para ser fingimento. Ele olhou para Carla, depois para mim, procurando resposta. Foi quando Carla, com a voz embargada, disse as palavras que eu sabia que mudariam nossas vidas para sempre. Rafael, a Beatriz está dizendo que foi você quem fez isso com ela. Esquecerei. Ele ficou completamente imóvel por vários segundos, como se as palavras de Carla não tivessem chegado até seu cérebro. Depois,
Lentamente, sua expressão mudou da confusão para o horror absoluto. O quê? Ele sussurrou, a voz quase inaudível. Carla, o que você está dizendo? Seus olhos se moviam rapidamente entre nós três, procurando algum sinal de que aquilo era um mal-entendido terrível, uma piada de mau gosto, qualquer coisa menos a realidade brutal que estava sendo apresentada-o a ele. Beatriz está dizendo que você veio aqui hoje à tarde, que você tentou forçá-la e que quando ela resistiu, você a agrediu. Carla repetiu, as palavras saindo com dificuldade, como se cada sílaba fosse um pedaço de vidro cortando sua garganta. Eu vi a minha filha mais velha lutando contra suas próprias palavras, lutando contra a necessidade de acreditar na irmã e o amor que sentia pelo marido. Rafael deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco no estômago. Sua face ficou pálida, os olhos se arregalaram e ele começou a balançar a cabeça de forma compulsiva. Não, não, não! Ele repetia como um mantra. Isso não pode estar acontecendo. Isso é um engano. É impossível. Eu estive na clínica o dia inteiro. Eu nem saí de lá. Vocês podem ligar lá e confirmar. Suas mãos tremiam enquanto ele falava, e pela primeira vez desde que o conhecia, vi Rafael completamente desesperado. Ele está mentindo! Beatriz gritou de repente, se erguendo do sofá com uma força que me surpreendeu. Ele chegou aqui por volta das 2h. Disse que tinha esquecido uns papéis importantes no escritório. Eu estava sozinha, descansando no quarto depois do almoço. Ele entrou sem bater. Me olhou de um jeito que nunca tinha me olhado antes, com aquele olhar de desejo doentio. As palavras dela eram carregadas de emoção, de dor, de uma convicção que fazia até mesmo meu coração hesitar. Beatriz, pelo amor de Deus, você sabe que isso não é verdade. Rafael implorava, sua voz quebrando. Eu jamais, jamais faria uma coisa dessas. Com você, com qualquer mulher. Vocês me conhecem, sabem quem eu sou. Como podem acreditar numa coisa dessas? Ele tentou se aproximar novamente, mas Beatriz recuou ainda mais, quase se escondendo completamente atrás de mim. Não se aproxime dela, Carla disse com uma firmeza que me surpreendeu. Mesmo amando o marido, o instinto dela de proteger a irmã falou mais alto naquele momento. Rafael parou novamente, erguendo as mãos em sinal de rendição. Carla, amor, você me conhece melhor que ninguém. Você sabe que eu seria incapaz de machucar uma mosca, quanto mais a sua irmã. Por favor, não deixe que essa loucura destrua nossa família. Mas Beatriz não havia terminado. Com a voz ainda trêmula, mas cada vez mais firme, ela continuou sua versão dos fatos. Quando ele viu que eu estava sozinha, ele trancou a porta do quarto. Eu perguntei o que ele estava fazendo, e ele disse que sempre teve vontade de ficar comigo, que sempre me achou mais bonita que a Carla, mas que nunca teve coragem de demonstrar. Essas palavras foram como flechas envenenadas no coração de Carla. Eu vi minha filha mais velha se encolher, como se cada palavra fosse uma bofetada. Isso é mentira! Rafael gritou, perdendo finalmente a compostura. Eu amo a Carla mais que minha própria vida. Ela é tudo para mim. É a única mulher que eu já amei de verdade. Como você pode inventar uma monstruosidade dessas? Suas lágrimas começaram a cair. Lágrimas de desespero, de indignação, de dor profunda. Eu nunca tinha visto um homem chorar daquela forma, com tamanha angústia. Beatriz continuou, implacável. Quando eu disse que ia gritar, que ia contar tudo para a Carla, ele perdeu completamente o controle. Me agarrou pelo pescoço, me jogou na cama, rasgou minha blusa. Eu lutei, eu resisti com todas as minhas forças. Arranhei o rosto dele, tentei fugir. Foi aí que ele ficou ainda mais violento. Me bateu, me xingou, disse que eu era uma vagabunda que estava provocando ele há meses. Olhem para o rosto dele, ela gritou de repente, apontando para Rafael. Olhem os arranhões. E realmente, quando olhamos mais atentamente, havia pequenos riscos vermelhos no rosto de Rafael, marcas que poderiam ter sido feitas por unhas. Meu coração apertou ainda mais. Como explicar aquelas marcas se ele não havia tido contato físico com Beatriz? Rafael passou a mão no rosto, tocando os arranhões com espanto. Isso foi quando eu estava cuidando do gato do Sr. João hoje de manhã. O bicho estava assustado, arranhou todo mundo na clínica. A Fernanda que trabalha lá pode confirmar. Mas suas explicações soavam desesperadas,
como desculpas de alguém que estava tentando se livrar de uma acusação. Carla estava olhando fixamente para os arranhões no rosto do marido, e eu via a dúvida crescendo em seus olhos. Rafael, ela disse com voz controlada, mas trêmula. Você pode provar que esteve na clínica o tempo todo hoje? A pergunta de minha filha mais velha foi como uma facada no coração dele. Ver que a própria esposa estava duvidando dele era visível demais. Claro que posso, ele disse rapidamente, pegando o celular do bolso. Vou ligar para a Fernanda agora. Ela pode confirmar que eu estive lá o dia inteiro. Mas quando foi discar, suas mãos tremiam tanto que ele derrubou o aparelho no chão. O som do celular, batendo no piso, ecoou pela sala como um tiro. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria tudo. Como a matriarca da família, como a pessoa mais velha e supostamente mais sábia, eu sentia que tinha a responsabilidade de tomar uma atitude. Nós vamos chamar a polícia, eu disse com uma voz mais firme do que me sentia. Se realmente aconteceu o que a Beatriz está dizendo, isso é um crime grave. E se não aconteceu, a investigação vai esclarecer tudo. Não, mãe Dolores, por favor, Rafael implorou, caindo de joelhos na minha frente. Não chame a polícia. Vocês sabem quem eu sou, sabem do meu caráter. Isso vai destruir minha reputação, minha carreira, nossa família. Por favor, vamos conversar. Vamos resolver isso entre nós. Ver aquele homem que sempre foi tão forte e digno, ajoelhado implorando, me partiu o coração. Mas os machucados na minha filha caçula também eram reais. Se você não fez nada de errado, você não tem nada a temer, eu respondi, mesmo sentindo meu coração se despedaçar. Peguei meu celular e disquei 190. Minha mão tremia enquanto esperava alguém atender. Quando a voz do atendente ecoou do aparelho, eu senti que estava cruzando uma linha da qual não havia volta. Polícia Militar, bom dia. Em que posso ajudá-la? Eu preciso reportar uma agressão, eu disse, minha voz falhando ligeiramente. Minha filha foi agredida, fisicamente agredida por meu genro. As palavras saíam com dificuldade, como se minha boca se recusasse a pronunciá-las. Durante os 20 minutos que esperamos a polícia chegar, a casa ficou em um silêncio pesado, quebrado apenas pelos soluços de Beatriz e pelas súplicas ocasionais de Rafael. Carla ficou sentada entre a irmã e o marido, literalmente no meio do conflito, sem saber em quem acreditar, sem saber que lado escolher. Eu a observava e via minha filha se despedaçando por dentro. Quando finalmente ouvimos a sirene se aproximando, Rafael fez uma última tentativa. Carla, ele disse, olhando diretamente nos olhos da esposa, eu juro por tudo que é sagrado, pela memória dos meus pais, pelo amor que sinto por você, que eu não fiz isso. Por favor, não deixe que isso destrua tudo o que construímos juntos. Carla olhou para ele por um longo momento, depois para Beatriz, depois para mim. Eu não sei mais em que acreditar, ela sussurrou, e essas palavras resumiam exatamente o que todos nós estávamos sentindo. A polícia bateu na porta, naquele exato momento. 2 policiais militares entraram na nossa casa, um homem mais velho, Sargento Mendes, e uma policial mais jovem, Soldado Patrícia. Eles analisaram a situação rapidamente. Uma mulher machucada, visivelmente abalada, acusando um homem que estava claramente desesperado e negando tudo. Para eles, o cenário era familiar demais. Senhor, disse o Sargento Mendes para Rafael, o senhor precisa nos acompanhar para prestar esclarecimentos. Não foram palavras. Agressivas, mas firmes. A soldado Patrícia ficou comigo e com as meninas, começando a documentar os ferimentos de Beatriz, fazendo perguntas sobre o ocorrido, anotando cada detalhe em um relatório oficial. Quando colocaram as algemas nos pulsos de Rafael, eu senti meu mundo desabar completamente. Aquele homem que eu havia aprendido a amar como um filho, que sempre me tratou com tanto carinho e respeito, estava sendo levado como um criminoso. Ele me olhou uma última vez antes de ser conduzido para fora, e naqueles olhos eu vi uma dor tão profunda que me fez questionar pela primeira vez se estávamos fazendo a coisa certa. Mãe Dolores, ele disse enquanto era levado, por favor, não deixe que essa mentira destrua nossa família. A senhora me conhece, sabe quem eu realmente sou. Foram as últimas palavras que ouvi dele antes da porta se fechar. Agora, estou feliz que vocês estão aqui comigo.
Ouvindo essa história que me marca até hoje, sei que muitas pessoas passaram ou estão passando por situações parecidas, e é por isso que preciso contar tudo, até o final surpreendente que vocês não imaginam. Vocês que estão me acompanhando estão ajudando outras pessoas também, porque histórias como essa precisam ser contadas. Baixinho, encolhida no canto da poltrona, com aqueles machucados horríveis marcando seu rosto e braços. Eu me sentia completamente perdida, como se estivesse navegando em um mar tempestuoso, sem bússola. Parte de mim sentia que havíamos feito a coisa certa ao chamar a polícia, mas outra parte não conseguia parar de pensar no desespero nos olhos de Rafael quando ele foi levado. As horas que se seguiram foram as mais longas da minha vida. Carla não conseguia ficar quieta. Andava de um lado para o outro da casa, ora parando para olhar os machucados da irmã, ora pegando o telefone como se fosse ligar para alguém, mas sempre desistindo no último momento. "Mãe", ela me disse em determinado momento, "e se estivermos cometendo um erro terrível? E se Rafael estiver falando a verdade?" Mas então, ela olhava para Beatriz e via aqueles hematomas, e a dúvida se transformava novamente em certeza. Beatriz, por sua vez, parecia estar revivendo o trauma a cada minuto. Ela se sobressaltava com qualquer barulho, recusava ficar sozinha nem por um segundo e constantemente pedia para verificar se as portas estavam trancadas. "Mãe", ela disse com voz trêmula, "e se ele conseguir sair da delegacia? E se ele vier atrás de mim para me calar definitivamente?" O medo nos olhos dela parecia tão real, tão visceral, que eu não tinha como duvidar do que ela estava sentindo. Decidimos que naquela noite nenhuma de nós ficaria sozinha. Carla dormiu no quarto de hóspedes, Beatriz comigo no meu quarto, e eu passei a madrugada inteira acordada, ouvindo cada ruído da casa, cada carro que passava na rua, cada vento que balançava as árvores. Minha mente não conseguia descansar. Eu repassava mentalmente cada momento dos últimos meses, procurando sinais que pudessem ter me alertado sobre o que estava acontecendo. Havia algo que eu tinha perdido? Algum comportamento estranho do Rafael que eu não tinha percebido? Na manhã seguinte, fomos até a delegacia para registrar oficialmente a ocorrência e para que Beatriz passasse pelo exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. O caminho até lá foi feito em absoluto silêncio. Carla dirigia com as mãos apertadas no volante, os nós dos dedos esbranquiçados de tanta força. Eu ia no banco do passageiro, observando minha filha mais velha e vendo como ela estava sofrendo. Beatriz estava no banco de trás, encolhida, olhando pela janela como se temesse ser vista por alguém. Na delegacia, conhecemos o delegado Cardoso, um homem de uns 50 anos, com cabelos grisalhos e um olhar cansado de quem já tinha visto muita coisa ruim na vida. Ele nos recebeu com profissionalismo, mas também com uma gentileza que me tranquilizou um pouco. "Senhora Dolores", ele disse depois de ouvir nosso relato, "casos como esse são sempre muito delicados. Vamos conduzir a investigação com todo cuidado, mas preciso que a senhora entenda que até que tudo seja esclarecido, o Sr. Rafael ficará detido." O exame no IML foi uma experiência traumatizante para todas nós. Ver minha filha caçula sendo fotografada, examinada, tendo cada machucado documentado como evidência de um crime, me fazia sentir uma mistura de raiva e tristeza que eu nunca tinha experimentado antes. Os médicos legistas foram profissionais e cuidadosos, mas ainda assim era uma situação humilhante e dolorosa. Beatriz chorou durante todo o processo e eu a segurava na mão, tentando transmitir força para ela. "Os ferimentos são consistentes com o relato da vítima", disse o médico legista para o delegado depois de terminar o exame. "Temos hematomas recentes no pescoço, arranhões nos braços e um corte no lábio que foi feito há aproximadamente 12 a 15 horas. Ouvir essas palavras técnicas, frias, descrevendo a dor da minha filha, me fez sentir uma revolta profunda. Se Rafael realmente havia feito aquilo, ele merecia pagar por cada segundo de sofrimento que causou. Durante os dias seguintes, nossa vida virou de cabeça para baixo. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em pasto seco.
Rafael era uma figura conhecida e respeitada, e a acusação contra ele causou um verdadeiro terremoto na comunidade. A clínica veterinária onde ele trabalhava foi obrigada a suspendê-lo até que o caso fosse resolvido. Os amigos se dividiram entre os que acreditavam na versão de Beatriz e os que defendiam a inocência de Rafael. Carla teve que pedir licença. Médica na escola onde trabalhava, ela não conseguia se concentrar em nada. Passava os dias chorando ou em silêncio absoluto. Eu via minha filha mais velha definhar a cada dia, perdendo peso, perdendo a alegria de viver, perdendo a fé no amor que ela tinha construído com Rafael. Mãe, ela me disse um dia, como é que eu vou conseguir continuar vivendo sem saber a verdade? Se ele realmente fez isso, como é que eu convivi todos esses anos com um monstro? E se ele não fez, como é que eu vou me perdoar por ter duvidado dele? Beatriz, por outro lado, parecia estar se recuperando gradualmente. Os machucados estavam sarando, ela voltou a comer direito e aos poucos foi retomando suas atividades normais. Ela arranjou um emprego temporário em uma loja de roupas no centro da cidade e parecia determinada a seguir em frente com a vida. Não posso deixar que o que ele fez comigo me destrua, ela dizia. Preciso ser forte e mostrar que sou maior que essa violência. Mas eu, como mãe experiente que sou, comecei a notar algumas inconsistências pequenas na história de Beatriz. Coisas sutis, detalhes que não se encaixavam perfeitamente. Por exemplo, ela disse que Rafael havia trancado a porta do quarto durante o suposto ataque, mas quando chegamos em casa naquele dia, a porta estava aberta. Quando questionei sobre isso, ela disse que ele tinha destravado antes de sair, mas algo na forma como ela respondeu me incomodou. E se essa mensagem estiver tocando algo dentro do seu coração, considere com carinho apoiar essa entrega clicando em "Valeu demais". É graças a esse gesto que conseguimos continuar trazendo mensagens como essa para quem mais precisa. É um apoio que faz a diferença na luz que compartilhamos aqui. Outra coisa que me chamou a atenção foi a rapidez com que Beatriz se recuperou emocionalmente. Eu já tinha conhecido outras mulheres que passaram por situações de violência, e geralmente o trauma emocional demora muito, mais para sarar do que os machucados físicos. Mas Beatriz parecia estar lidando com tudo de forma surpreendentemente tranquila para alguém que havia passado por uma experiência tão traumática. Havia também a questão do tempo. Rafael jura que esteve na clínica o dia inteiro, e quando checamos com a recepcionista, ela confirmou que ele não saiu durante o expediente. Mas Beatriz insistia que ele havia aparecido em casa por volta das 2 da tarde. Alguém estava mentindo, mas quem? Foi durante a segunda semana após a prisão de Rafael que aconteceu algo que mudou completamente minha perspectiva sobre toda a situação. Eu estava limpando a casa de Carla, tentando colocar tudo em ordem para quando ela se sentisse pronta para voltar, quando encontrei algo estranho no quarto que Beatriz havia ocupado. Era um pequeno estojo de maquiagem, escondido embaixo da cama, no canto mais afastado. O que me chamou a atenção não foi o estojo em si, mas o fato de estar escondido. Por que Beatriz esconderia maquiagem? Quando abri o estojo, encontrei algo que me deixou completamente confusa. Havia várias cores de sombra escuras, roxos, azuis, verdes, e todas estavam visivelmente usadas, com as ponteiras dos pincéis ainda sujas. Mas o que mais me intrigou foi que Beatriz nunca usava maquiagem pesada. Ela sempre foi mais natural. Usava no máximo um batom claro e um rímel. Por que ela teria cores tão escuras? E por que estaria escondendo aquilo? Decidi não falar. Nada para ninguém ainda. Guardei o estojo na minha bolsa e fiquei pensando sobre aquilo durante dias. Havia uma explicação inocente? Talvez Beatriz tivesse começado a usar mais maquiagem recentemente? Mas por que esconder? E por que justamente cores que poderiam simular machucados? Foi então que me lembrei de algo que havia aprendido com uma amiga que trabalha no teatro da nossa cidade. Ela me contou uma vez como os atores fazem maquiagem para simular ferimentos e hematomas no palco. Usam exatamente esse tipo de cor, roxos, azuis, verdes, para criar a ilusão de machucados reais. Será que... Não, eu não podia estar pensando uma coisa dessas. Era minha própria filha. Ela jamais seria capaz de uma mentira tão elaborada, tão cruel. Mas a semente da dúvida havia sido plantada na minha mente.
Comecei a observar Beatriz mais atentamente, prestando atenção em cada palavra, cada gesto, cada reação. E quanto mais eu observava, mais inconsistências eu encontrava. Ela, às vezes, esquecia detalhes da história que havia contado ou mudava pequenas coisas nas versões. Quando perguntavam sobre o ataque, ela às vezes parecia estar se lembrando de um roteiro decorado, em vez de reviver uma memória traumática. O pior de tudo era que eu me sentia uma traidora por estar duvidando da minha própria filha. Que tipo de mãe suspeita que a filha está mentindo sobre um estupro? Que tipo de pessoa eu era por questionar o sofrimento de Beatriz? Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia ignorar as evidências que começavam a se acumular na minha mente. Foi quando decidi que precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. Se Rafael era realmente culpado, ele merecia ficar preso e pagar pelo que fez. Mas se ele era inocente, se minha filha estava mentindo por algum motivo que eu não conseguia compreender, então eu não podia deixar que um homem inocente tivesse a vida destruída. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava vir à tona. Decisão de investigar por conta própria foi uma das mais difíceis da minha vida. Como mãe, eu me sentia dividida entre proteger minha filha e descobrir a verdade. Mas algo muito profundo dentro de mim gritava que havia algo terrivelmente errado com toda aquela situação. O estojo de maquiagem escondido era apenas o começo, mas quanto mais eu pensava sobre os últimos meses, mais detalhes estranhos vinham à tona na minha memória. Comecei a me lembrar de pequenos episódios que, na época, pareceram insignificantes, mas que agora ganhavam um novo significado. Beatriz sempre demonstrou uma obsessão doentia pela vida de Carla. Desde crianças, ela não conseguia aceitar que a irmã mais velha tivesse algo que ela não tinha. Quando Carla se formou na faculdade, Beatriz abandonou o próprio curso por não conseguir acompanhar as notas da irmã. Quando Carla se casou, Beatriz fez questão de aparecer no casamento, provocando situações constrangedoras. E agora que Carla tinha um casamento perfeito, uma vida estável, será que Beatriz seria capaz de destruir tudo por pura inveja? Decidi começar minha investigação de forma discreta. Primeiro, fui até a clínica veterinária onde Rafael trabalhava para conversar com a recepcionista, Fernanda, que conhecia há anos. Era uma moça séria, responsável, que sempre gostou muito do Rafael e ficara profundamente chocada com as acusações. Dona Dolores, ela me disse quando cheguei lá, eu não consigo acreditar no que estão falando do Dr. Rafael. Ele é o homem mais respeitoso que eu conheço. Nunca vi ele destratando nenhuma mulher. Pelo contrário, ele sempre foi extremamente gentil com todas as clientes. Fernanda, eu perguntei diretamente, você tem certeza absoluta de que Rafael não saiu da clínica no dia 15 de março, na parte da tarde? Ela não hesitou nem um segundo para responder. Tenho certeza total, Dona Dolores. Ele chegou às 8 da manhã como sempre faz, almoçou aqui mesmo no consultório como sempre faz nas quartas-feiras, e só saiu às 6 da tarde quando o expediente terminou. Eu tenho até os registros de todos os atendimentos que ele fez naquele dia. Foram 12 consultas. A última terminou às 5h40. Aquela informação me deixou ainda mais inquieta. Se Rafael realmente não saiu da clínica, como ele poderia ter atacado Beatriz em casa? Mas se Beatriz estava mentindo, por que ela faria uma coisa tão monstruosa? Que tipo de pessoa inventa um estupro contra o marido da própria irmã? Minha próxima parada foi na loja onde Beatriz havia conseguido emprego. Conversei com a gerente, uma senhora chamada Marina, que me recebeu com certa reserva. Era óbvio que ela sabia da situação da minha família e provavelmente não queria se envolver. Dona Marina, eu disse, eu sei que é uma situação delicada, mas preciso saber como minha filha está se comportando no trabalho. Se ela demonstra sinais de trauma, se parece estar sofrendo. A resposta dela me surpreendeu. Olha, Dona Dolores, com todo respeito, mas sua filha não parece nada traumatizada. Ela chega aqui todos os dias bem-humorada, conversa normalmente com as clientes, até flerta com alguns clientes homens que aparecem aqui. Para ser sincera, se eu não soubesse da situação, jamais imaginaria que ela passou por algo traumático recentemente. Essas palavras foram como um soco no meu estômago. Uma mulher que havia sido vítima de uma tentativa de estupro, seguida de agressão física, deveria estar demonstrando sinais de trauma,
de medo, de dificuldade para lidar com homens desconhecidos. Mas Beatriz parecia estar levando uma vida completamente normal, como se nada tivesse acontecido. Quando cheguei em casa, encontrei Carla e Beatriz na cozinha, tomando um chá. A cena era quase surreal. Minha filha mais velha estava magérrima, com olheiras profundas, claramente destruída emocionalmente, enquanto minha filha mais nova parecia radiante, com as bochechas coradas e um sorriso no rosto. Mãe, Beatriz disse animadamente. Eu estava contando para a Carla que o pessoal da loja tem sido muito carinhoso comigo. Até me convidaram para uma festa no sábado. Festa? Eu perguntei, tentando disfarçar minha perplexidade. Você tem certeza de que está pronta para esse tipo de coisa? Beatriz deu de ombros. Mãe, eu não posso deixar que aquele animal destrua minha vida social. Preciso seguir em frente, mostrar que sou mais forte que ele. A forma como ela se referiu a Rafael, chamando-o de animal, com uma frieza quase calculada, me deu arrepios. Naquela noite, depois que Beatriz saiu para encontrar umas amigas, outro comportamento que me parecia estranho para alguém traumatizada, decidi conversar seriamente com Carla. Filha, eu comecei com cuidado. Você não acha estranho como a Beatriz está lidando com tudo isso? Carla me olhou com aqueles olhos cansados, cheios de dor. Mãe, cada pessoa reage de um jeito ao trauma. Talvez ela esteja tentando ser forte, tentando não se deixar abalar. Mas você não acha que ela está forte demais? Insisti. Ela está saindo, trabalhando, flertando com homens. Isso é normal para alguém que passou pelo que ela diz que passou? Carla ficou em silêncio por um longo momento. Eu via que ela também havia notado as mesmas coisas que eu, mas não queria admitir. Mãe, ela disse finalmente, você está insinuando que minha irmã mentiu sobre ter sido atacada pelo meu marido? A pergunta ficou no ar entre nós, pesada como uma pedra. Eu não sei o que estou insinuando, respondi honestamente. Só sei que algumas coisas não fazem sentido, e se existe a possibilidade de que Rafael seja inocente, nós temos a obrigação de descobrir a verdade. Carla começou a chorar baixinho. Mãe, eu não aguento mais. Eu amo meu marido, mas como eu posso defendê-lo contra minha própria irmã? E se ela estiver mentindo, por que ela faria uma coisa tão horrível? E se ela estiver dizendo a verdade, como eu vou conseguir perdoar Rafael? Foi nesse momento que decidi contar para Carla sobre o estojo de maquiagem que havia encontrado. Mostrei as cores escuras, as evidências de uso recente, o fato de ter estado escondido. Carla examinou tudo com atenção e vi quando a compreensão começou a aparecer em seus olhos. Mãe, ela sussurrou, você acha que ela usou isso para simular os machucados? A possibilidade era tão terrível que nenhuma de nós queria verbalizá-la completamente, mas estava ali, pairando entre nós como uma sombra sinistra. Existe uma forma de descobrir, eu disse. A casa tem câmeras de segurança. Se Rafael realmente esteve lá naquela tarde, as câmeras registraram. E se ele não esteve, deixei a frase inacabada, mas Carla entendeu perfeitamente. As câmeras! Ela exclamou, batendo a palma da mão na testa. Como eu pude esquecer das câmeras? Nós havíamos instalado um sistema de segurança há uns 8 meses, depois que houve uma sequência de assaltos no bairro. Havia uma câmera na entrada, uma na sala de estar e uma no corredor do andar de cima. Se Beatriz estava dizendo a verdade sobre Rafael ter estado lá, as câmeras teriam registrado sua chegada e sua saída. Fomos correndo para o escritório onde ficava o computador conectado ao sistema de segurança. Minhas mãos tremiam enquanto eu digitava a senha. Carla estava ao meu lado, também tremendo, provavelmente com medo do que poderíamos descobrir. Acessamos as gravações do dia 15 de março e começamos a avançar o vídeo até chegar no horário em que Beatriz disse que Rafael havia aparecido, por volta das 2 da tarde. O que vimos nas primeiras imagens foi exatamente o que esperávamos. A rua vazia, a casa silenciosa, nenhuma movimentação. Avançamos mais um pouco e então algo apareceu na tela que fez meu coração parar. Não era Rafael entrando na casa. Era Beatriz saindo do banheiro com uma toalha nas mãos e se dirigindo para a sala de estar com um estojo nas mãos. O mesmo estojo que eu havia encontrado escondido. Meu Deus, Carla murmurou ao meu lado.
Continuamos assistindo, hipnotizadas pelo horror que se desenrolava na tela. Vimos Beatriz se sentar no sofá, abrir o estojo e começar a aplicar maquiagem em seus próprios braços. Não era uma maquiagem normal. Ela estava claramente criando a aparência de hematomas, usando as cores escuras que havíamos encontrado no estojo. O vídeo mostrava tudo com uma clareza terrível. Beatriz trabalhando meticulosamente, aplicando diferentes tons de roxo e azul em seus braços, depois no pescoço, criando a aparência perfeita de marcas de agressão. Ela usava um pequeno espelho para conferir o resultado, ajustando aqui e ali, até ficar satisfeita com a aparência dos machucados. Mas o pior ainda estava por vir. Depois de terminar a maquiagem, vimos Beatriz pegar uma pequena gilete e fazer um corte, deliberado no próprio lábio. O sangue que começou a escorrer era real, mas era um ferimento auto-infligido. Ela havia se machucado propositalmente para dar mais credibilidade à sua história. Ela está doente, Carla sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Minha irmã está muito doente. Eu não conseguia tirar os olhos da tela. Era impossível processar a imagem da minha própria filha se mutilando deliberadamente para incriminar um homem inocente. Que tipo de monstro fazia? Uma coisa dessas? Continuamos assistindo e vimos Beatriz se dirigir para o quarto dela, bagunçar a própria roupa, desarrumar o cabelo, se preparar para a performance da vida dela. Então, ela voltou para a sala, respirou fundo algumas vezes, como se estivesse se preparando psicologicamente, e só então pegou o telefone para me ligar. Vimos exatamente o momento em que ela discou meu número. Vimos como ela forçou as lágrimas, como modulou a voz para soar desesperada, como representou o papel de vítima com uma perfeição diabólica. Tudo havia sido calculado, planejado, executado com uma frieza que me dava náuseas. Nós temos que mostrar isso para a polícia, eu disse, minha voz saindo rouca de tanto choque. Rafael está preso injustamente. Ele é inocente. Carla assentiu, mas estava soluçando tão forte que mal conseguia falar. Como ela pôde fazer isso conosco? Como ela pôde destruir minha vida, a vida do Rafael, nossa família inteira por pura maldade? Salvamos o vídeo em um pendrive e nos preparamos para sair. Mas antes de irmos para a delegacia, eu precisava confrontar Beatriz. Precisava olhar nos olhos dela e perguntar por que ela havia feito aquilo. Precisava entender como uma filha que saiu do meu ventre foi capaz de tamanha crueldade. Quando Beatriz chegou em casa naquela noite, por volta das 11 horas, ela encontrou a mim e Carla esperando por ela na sala. O pendrive estava sobre a mesa de centro, bem visível. Oi, ela disse, animadamente. Vocês ainda estão acordadas? Como foi o dia de vocês? A naturalidade com que ela falou, como se não houvesse destruído a vida de várias pessoas, me fez sentir uma raiva que eu nunca tinha experimentado antes. Senta aqui, Beatriz, eu disse com a voz mais controlada que consegui. Nós precisamos conversar. Ela deve ter percebido algo no meu tom de voz, porque sua expressão mudou ligeiramente. Conversar sobre o quê, mãe? Sobre isso, eu disse apontando para o pen drive. Sobre as câmeras de segurança que registraram tudo o que você fez no dia 15 de março. Câmeras? Ela repetiu com a voz trêmula. Que câmeras, mãe? As câmeras de segurança da casa, Beatriz. Carla respondeu, sua voz carregada de uma dor profunda que me partia o coração. As câmeras que registraram tudo o que você fez naquele dia. Tudo. A palavra tudo ecoou pela sala como um tiro. Vi quando Beatriz compreendeu completamente a situação. Suas pernas pareceram fraquear, e ela se deixou cair pesadamente na poltrona, como se todo o peso do mundo tivesse caído sobre seus ombros. Por alguns minutos, nenhuma de nós disse uma palavra. O silêncio era tão pesado que eu podia ouvir meu próprio coração batendo desenfreadamente. Beatriz olhava fixamente para o pendrive sobre a mesa, como se fosse uma bomba prestes a explodir. E, de certa forma, era exatamente isso. Era a bomba que iria explodir completamente a mentira que ela havia construído tão cuidadosamente. Vocês assistiram? Ela perguntou finalmente, a voz saindo quase inaudível. Sim, assistimos tudo, eu respondi, tentando manter minha voz firme apesar da tempestade de emoções que eu estava sentindo. Vimos você aplicando a maquiagem para simular os hematomas. Vimos você se cortando com a gilete.
Vimos você se preparando para me ligar e contar aquela história horrível. Vimos tudo, Beatriz. Quando terminei de falar, Beatriz desabou completamente. Ela começou a chorar, mas não era o choro encenado que eu havia presenciado nos últimos dias. Era um choro verdadeiro, de desespero, de culpa, de alguém que sabia que havia sido pega em flagrante cometendo algo imperdoável. Eu posso explicar, ela gaguejou entre os soluços. Explicar? Carla explodiu, levantando-se da cadeira com uma fúria que eu nunca tinha visto na minha filha mais velha. Explicar como você destruiu minha vida? Como você colocou meu marido inocente na cadeia? Como você me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre o homem que eu amo? Que explicação existe para uma monstruosidade dessas? Beatriz encolheu-se na poltrona, como se quisesse desaparecer. Eu não queria que chegasse a esse ponto, ela disse entre lágrimas. Eu só queria que vocês prestassem atenção em mim também. Vocês só falavam do Rafael, da vida perfeita de vocês, de como eram felizes. E eu sempre fui a irmã esquecida, a que nunca consegue nada na vida, a que nunca tem ninguém. Então você decidiu inventar que meu marido tentou te violentar? Carla gritou, sua voz quebrando de emoção. Essa foi sua solução genial para chamar atenção? Destruir uma família inteira? As palavras de Carla eram como chicotadas, e cada uma delas fazia Beatriz se encolher ainda mais. Eu pensei que ia ser só uma mentirinha pequena. Beatriz tentou se justificar, soando patética até para os próprios ouvidos. Eu ia dizer que ele me assediou, vocês iam brigar com ele, talvez ele saísse de casa por uns dias, e vocês iam ver como eu também estava. Sofrendo. Eu nunca pensei que ia chegar na polícia, que ele ia ser preso. As coisas foram longe demais. Longe demais? Eu repeti, sentindo uma indignação crescer dentro de mim. Beatriz, você se mutilou. Você se cortou com uma gilete. Você criou hematomas falsos no seu próprio corpo. Isso não foi uma mentirinha que saiu de controle. Isso foi um plano calculado para destruir um homem inocente. A revelação das verdadeiras motivações de Beatriz foi ainda mais chocante do que descobrir a mentira em si. Não havia sido um momento de loucura, um impulso descontrolado. Havia sido inveja pura, maldade premeditada, um desejo doentio de destruir a felicidade da irmã, mesmo que isso significasse causar sofrimento a pessoas inocentes. Você tem ideia do que você fez? Carla continuou, caminhando de um lado para o outro da sala como um animal enjaulado. Rafael está na cadeia, sendo tratado como um criminoso. Ele perdeu o emprego, a reputação, a dignidade, e eu duvidei dele. Eu duvidei do homem que eu amo porque você, minha própria irmã, me convenceu de que ele era um monstro. Beatriz tentou se aproximar de Carla, estendendo as mãos em um gesto de súplica. Carla, por favor, me perdoa. Eu sei que fiz uma coisa terrível, mas eu posso consertar. Eu posso dizer para a polícia que me confundi, que foi um engano, que você vai dizer a verdade. Eu cortei, minha paciência finalmente se esgotando completamente. Você vai contar para a polícia exatamente o que você fez. Cada detalhe, cada mentira, cada segundo desse plano diabólico. Rafael vai ser libertado e você vai responder por tudo o que você fez. A ideia de enfrentar as consequências legais de seus atos fez Beatriz entrar em pânico total. Mãe, por favor, não me entrega para a polícia. Eu sou sua filha. Nós podemos resolver isso em família, sem envolver os outros. Eu prometo que nunca mais vou fazer uma coisa dessas. Você deixou de ser minha filha no momento em que decidiu destruir a vida de pessoas inocentes, eu disse. E ao pronunciar essas palavras, senti como se uma parte do meu coração estivesse morrendo. Uma filha minha não seria capaz de tamanha crueldade. Uma filha minha não colocaria um homem inocente na prisão por pura inveja. Carla parou de andar e olhou diretamente para Beatriz. Você sabe o que mais me mata nessa história toda? Ela disse com uma voz fria que eu nunca tinha ouvido antes. Não é só o que você fez com Rafael. É o que você fez comigo. Você me forçou a escolher entre acreditar na minha irmã ou no meu marido. Você me fez viver no inferno, questionando tudo, duvidando de mim mesma, me sentindo culpada por amar um suposto agressor. Você destruiu minha paz de espírito, minha confiança, minha capacidade de confiar nas pessoas que eu amo.
As palavras de Carla deixaram claro o alcance real da destruição que Beatriz havia causado. Não era só sobre Rafael estar preso injustamente. Era sobre a quebra da confiança familiar, sobre o trauma psicológico que todos nós estávamos vivendo, sobre as cicatrizes emocionais que levariam anos para sarar. Naquela noite, fiz uma das ligações mais difíceis da minha vida. Liguei para o delegado Cardoso e expliquei que tínhamos evidências que provavam a inocência de Rafael. Marcamos um encontro para a manhã seguinte na delegacia. Também liguei para o advogado da família, Dr. Henrique, e expliquei brevemente a situação. Ele ficou chocado, mas se prontificou a nos acompanhar. Beatriz passou a noite inteira chorando, tentando nos convencer a não revelar a verdade. Ela alternava entre pedidos de perdão e tentativas patéticas de justificar seus atos. Vocês não entendem o que é viver sempre na sombra da irmã perfeita, ela disse em determinado momento. Vocês não sabem o que é sentir que ninguém te ama de verdade, que você sempre é a segunda opção. Isso não justifica nada, eu respondi com firmeza. Muitas pessoas sentem inveja, muitas pessoas se sentem rejeitadas ou esquecidas. Mas elas não destroem a vida dos outros por causa disso. Elas procuram ajuda, procuram uma forma saudável de lidar com esses sentimentos. Você escolheu o caminho da maldade e agora vai ter que arcar com as consequências. Na manhã seguinte, chegamos à delegacia como uma família completamente destruída. Carla estava ansiosa para ver Rafael libertado, mas também aterrorizada com o que viria depois. Como eles iriam reconstruir a confiança? Como ela iria se perdoar por ter duvidado dele? Eu estava devastada por descobrir que uma das minhas filhas era capaz de tamanha crueldade, e Beatriz estava apavorada com a perspectiva de enfrentar a justiça. Quero que vocês saibam, meus queridos que estão me ouvindo, que contar essa história não é fácil para mim, mas é necessário, porque existem outras famílias passando por situações parecidas, outras pessoas sendo acusadas injustamente, outros relacionamentos sendo destruídos por mentiras e manipulação. Se vocês estão gostando de acompanhar essa jornada e acham que ela pode ajudar outras pessoas, por favor, se inscrevam no canal. Me contem também de onde vocês são, que tipo de histórias vocês mais gostam de ouvir. E uma pergunta que não quer calar. Vocês acham que existe perdão para o que Beatriz fez? Vocês conseguiriam perdoar uma traição familiar tão profunda? Deixem sua opinião nos comentários, porque suas experiências podem ajudar outras pessoas que estão vivendo dramas parecidos. O delegado Cardoso nos recebeu com uma expressão séria, mas também intrigada. Quando mostramos o vídeo das câmeras de segurança, presenciamos algo que raramente se vê. Um policial experiente ficar genuinamente chocado. Em 30 anos de carreira, ele disse depois de assistir tudo, eu nunca vi uma encenação tão elaborada, tão cruel. Essa jovem precisa de ajuda psicológica urgente. Foi surpreendentemente rápido, uma vez que apresentamos as evidências irrefutáveis do vídeo. O delegado Cardoso, após assistir às imagens várias vezes e ouvir o depoimento completo de Beatriz, que finalmente confessou tudo sob pressão das provas, ordenou a soltura imediata do meu genro. As acusações contra ele foram oficialmente retiradas e um novo inquérito foi aberto para investigar o crime de denunciação caluniosa cometido por Beatriz. Quando vi Rafael saindo da cela, depois de 2 semanas e 3 dias injustamente preso, meu coração se despedaçou. Ele havia emagrecido consideravelmente, tinha olheiras profundas e carregava nos olhos uma tristeza que jamais havia visto antes naquele homem que sempre fora tão alegre e confiante. Mas o que mais me marcou foi a forma como ele olhou para Carla quando a viu esperando por ele. Não havia raiva nos olhos dele, apenas uma dor profunda e uma pergunta silenciosa. Você realmente acreditou que eu seria capaz daquilo? O reencontro entre Carla e Rafael foi uma das cenas mais emocionantes e ao mesmo tempo mais dolorosas que já presenciei na minha vida. Eles se abraçaram ali mesmo na frente da delegacia, mas era um abraço diferente dos que eu costumava ver entre eles. Era um abraço de alívio, de perdão pedido e concedido, mas também carregado de uma tristeza profunda pela confiança que havia sido quebrada. Eu sinto muito, Carla repetia entre lágrimas. Eu sinto muito por ter duvidado de você. E Rafael
Na sua bondade infinita, apenas segurava o rosto dela entre as mãos e dizia: "Não foi culpa sua. Ela enganou todos nós." O caminho de volta para casa foi feito em silêncio. Rafael ia no banco da frente comigo, Carla atrás, e todos nós estávamos perdidos em nossos próprios pensamentos. Beatriz havia ficado na delegacia para prestar novos depoimentos e seria encaminhada para uma avaliação psicológica. O advogado Dr. Henrique nos explicou que ela provavelmente seria indiciada por denunciação caluniosa, falsidade ideológica e, potencialmente, outros crimes relacionados à farsa que havia criado. As penas poderiam somar vários anos de prisão. Nos dias que se seguiram, nossa família teve que lidar com as consequências devastadoras de tudo o que havia acontecido. A história se espalhou pela cidade ainda mais rapidamente do que a acusação inicial. Agora todos sabiam que Rafael era inocente, mas também sabiam que Beatriz havia criado uma das mentiras mais elaboradas e cruéis que aquela comunidade pequena já havia presenciado. As pessoas oscilavam entre pena pela nossa família e horror pela capacidade de manipulação que Beatriz havia demonstrado. Rafael tentou voltar ao trabalho na clínica veterinária, mas descobriu que algumas coisas jamais voltam a ser como eram antes. Embora todos soubessem de sua inocência, havia clientes que não conseguiam olhar para ele da mesma forma. Havia suspeitas que, uma vez plantadas, deixam cicatrizes permanentes na reputação de uma pessoa. "Não é justo", eu disse para ele um dia. "Você não fez nada de errado e está pagando o preço." Ele apenas sorriu tristemente e respondeu: "Mãe Dolores, justiça nem sempre tem a ver com o que é justo. Às vezes temos que aceitar as consequências de coisas que não fizemos." O relacionamento entre Carla e Rafael, embora tenha sobrevivido à tempestade, havia mudado para sempre. Eles precisaram de meses de terapia de casal para reconstruir a confiança que havia sido abalada. Carla carregava uma culpa profunda por ter duvidado do marido, mesmo que suas dúvidas fossem compreensíveis dadas as circunstâncias. Rafael, por sua vez, lutava contra o ressentimento natural de alguém que foi abandonado pela pessoa que mais amava no momento em que mais precisava de apoio. A parte mais difícil, Carla me confessou um dia, não é perdoar a Beatriz pelo que ela fez, é me perdoar por não ter confiado no Rafael desde o primeiro momento. Eu deveria ter conhecido meu marido melhor que ninguém. Deveria ter sabido, no fundo do meu coração, que ele jamais seria capaz de uma coisa daquelas. Tentei consolá-la, explicando que Beatriz havia sido extremamente convincente, que até eu havia acreditado inicialmente. Mas Carla não conseguia se perdoar tão facilmente. Quanto a mim, como mãe, tive que enfrentar uma das realidades mais difíceis que existem. Descobrir que um dos seus filhos é capaz de uma maldade que você nunca imaginou possível. Por semanas eu me perguntei onde havia falhado na criação de Beatriz. Que sinais eu havia perdido? Como ela havia desenvolvido uma capacidade tão assustadora para a manipulação e a crueldade? O sentimento de culpa de uma mãe nessas situações é quase insuportável. Beatriz foi condenada a 3 anos de prisão por denunciação caluniosa e falsidade ideológica. Durante o julgamento, ela tentou alegar problemas psicológicos, distúrbios de personalidade, qualquer coisa que pudesse diminuir sua responsabilidade pelos atos cometidos. E embora ela realmente precisasse de ajuda psicológica, o juiz foi claro ao afirmar que problemas mentais não justificavam a destruição deliberada da vida de pessoas inocentes. O mais doloroso foi perceber que, mesmo diante das consequências terríveis de seus atos, Beatriz não demonstrava um arrependimento genuíno. Ela lamentava ter sido descoberta, lamentava estar enfrentando punição legal, mas em nenhum momento demonstrou compreender verdadeiramente o sofrimento que havia causado a Rafael, a Carla, a mim, a toda a nossa família. Era como se ela ainda se visse como vítima das circunstâncias, como alguém que havia sido forçada a agir daquela forma pela inveja e pelo desespero. Durante o tempo em que esteve presa, Beatriz recebeu acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Os profissionais diagnosticaram nela um transtorno de personalidade antissocial com traços narcisistas. Em termos
Simples. Isso significava que ela tinha uma dificuldade profunda para sentir empatia pelos outros e uma tendência a manipular e usar as pessoas para conseguir o que queria. Não era uma desculpa para seus atos, mas pelo menos nos dava uma explicação parcial para comportamentos que pareciam incompreensíveis. Carla e Rafael decidiram se mudar para outra cidade depois que tudo se resolveu. Eles precisavam de um recomeço. Longe dos olhares curiosos, dos comentários sussurrados, das memórias dolorosas que aquele lugar carregava para eles. Foi uma decisão que me partiu o coração, porque significava que eu veria minha filha mais velha e meu genro com muito menos frequência. Mas eu compreendia perfeitamente a necessidade deles de começar uma nova vida em outro lugar. Mãe, Carla me disse no dia em que vieram se despedir, eu preciso que a senhora saiba que eu não a culpo por nada. A senhora sempre foi uma mãe maravilhosa para nós duas. O que a Beatriz fez, não tem nada a ver com como a senhora nos criou. Algumas pessoas simplesmente nascem com algo quebrado por dentro, e não há amor maternal que consiga consertar isso. A despedida foi devastadora. Eu sabia que era necessária para a cura deles, mas perder uma filha e um genro por causa da maldade da outra filha era uma dor que eu não sabia como suportar. Rafael me abraçou por um longo tempo antes de partir. Mãe Dolores, ele disse, obrigado por ter lutado pela verdade. Obrigado por não ter desistido de mim mesmo quando tudo parecia perdido. A senhora sempre será minha segunda mãe, independente da distância. Fiquei sozinha naquela casa que antes era cheia de vida, de risadas, de reuniões familiares alegres. O silêncio era ensurdecedor. Às vezes eu me pegava esperando ouvir a voz de Carla na cozinha, ou o riso de Rafael assistindo televisão, ou mesmo os passos de Beatriz subindo a escada. Mas então eu me lembrava de tudo o que havia acontecido, e a realidade me atingia como um soco no estômago. Os meses se passaram lentamente. Carla me ligava toda semana, me contava sobre a nova cidade, o novo emprego, como eles estavam se reconstruindo aos poucos. Rafael havia aberto sua própria clínica veterinária e estava se saindo bem. Eles estavam fazendo terapia e, gradualmente, aprendendo a confiar um no outro novamente. Havia até falado sobre a possibilidade de terem filhos, algo que haviam adiado por causa de toda a turbulência. Quanto a Beatriz, ela me ligava da prisão de vez em quando. As conversas eram sempre difíceis. Ela alternava entre pedidos de perdão que soavam vazios e tentativas de justificar seus atos que me deixavam nauseada. Mãe, ela dizia, quando eu sair daqui, nós podemos recomeçar? Vocês podem me dar uma segunda chance? Como responder a uma pergunta dessas? Como uma mãe nega uma segunda chance a um filho? Mas como aceitar de volta alguém que demonstrou ser capaz de tamanha crueldade? Não é nem completamente feliz, nem completamente trágico. É simplesmente real, como a vida costuma ser. Passaram-se 2 anos desde que tudo aconteceu, e posso dizer que nossa família aprendeu lições dolorosas sobre confiança, perdão e os limites do amor incondicional. Algumas feridas sararam, outras deixaram cicatrizes permanentes, e todas nós mudamos de maneiras que jamais imaginaríamos possível. Carla e Rafael conseguiram reconstruir seu casamento, mas foi um processo longo e desafiador que exigiu muito trabalho de ambos. Eles tiveram que aprender a se conhecer novamente, a confiar novamente, a amar novamente, depois que suas bases foram abaladas tão profundamente. A terapia de casal foi fundamental nesse processo, e eles frequentaram sessões por mais de 1 ano. Mãe, Carla me contou em uma de nossas conversas telefônicas, foi como construir nosso relacionamento do zero, mas desta vez com uma fundação mais sólida, porque agora sabemos que nosso amor pode sobreviver até mesmo às piores tempestades. A grande vitória deles veio há 6 meses, quando Carla descobriu que estava grávida. A notícia chegou até mim através de uma ligação emocionada, com os dois chorando de felicidade do outro lado da linha. Mãe Dolores, Rafael disse com a voz embargada. Finalmente vamos ter nosso bebê. Depois de tudo que passamos, Deus nos abençoou com essa alegria. Quando soube que eu seria avó, senti uma felicidade que não experimentava há muito tempo. Era como se a vida estivesse nos dando uma segunda chance, uma oportunidade de criar novas memórias felizes depois de tanta dor.
Fui visitá-los na nova cidade quando Carla estava com 6 meses de gravidez. Ver minha filha radiante, com aquela barriga redonda, ao lado de Rafael, que não conseguia parar de sorrir, me encheu de uma paz que eu não sabia que ainda era possível sentir. Eles haviam comprado uma casa pequena, mas aconchegante, com um jardim onde Rafael cultivava flores, as mesmas margaridas que ele sempre levava para Carla. "Vê, mãe!" Carla disse, me mostrando o jardim. A gente conseguiu criar um lar novo, cheio de amor e esperança. A clínica veterinária de Rafael estava prosperando. Ele tinha se tornado conhecido na nova cidade pela dedicação e carinho com que tratava os animais, e sua agenda estava sempre lotada. "Sabe, mãe Dolores", ele me contou durante minha visita, "eu acho que tudo o que passamos me tornou uma pessoa mais compassiva. Quando vejo um animal sofrendo, eu me lembro de como é a dor da injustiça, e isso me motiva a aliviar o sofrimento sempre que posso." Era admirável como ele havia conseguido transformar sua própria dor em uma força para fazer o bem aos outros. Quanto a mim, tive que aprender a viver sozinha pela primeira vez na vida. Depois que meu marido morreu, sempre tive pelo menos uma das filhas por perto. Agora, aos 73 anos, precisei descobrir quem eu era quando não estava cuidando de ninguém. Foi assustador no início, mas também libertador de certa forma. Comecei a frequentar um grupo da terceira idade na igreja, fiz novos amigos, até me inscrevi em um curso de pintura em aquarela. A vida não acabou só porque minha família se desfez. Eu costumava repetir para mim mesma nos dias mais difíceis. A questão mais complicada, claro, continuava sendo Beatriz. Ela cumpriu 2 anos da pena de 3 anos, sendo liberada por bom comportamento. Quando soube que ela sairia da prisão, senti um misto de ansiedade, medo e, confesso, uma pontinha de esperança maternal que insistia em acreditar que talvez a experiência na prisão a tivesse transformado para melhor. O tempo na cadeia, segundo ela me contava nas cartas, havia lhe dado oportunidade para reflexão e para o acompanhamento psicológico intensivo. No dia em que Beatriz foi libertada, ela veio diretamente para minha casa. Quando abri a porta e a vi parada ali, com uma mala pequena na mão e uma expressão que misturava humildade com esperança, meu coração se apertou. Ela havia emagrecido muito, o cabelo estava mais curto e havia uma quietude nela que eu não conhecia. "Oi, mãe", ela disse simplesmente, e eu a convidei para entrar. Conversamos por horas naquele primeiro dia. Beatriz me contou sobre a terapia na prisão, sobre como havia finalmente compreendido a gravidade do que havia feito, sobre o arrependimento genuíno que sentia. "Mãe", ela disse com lágrimas nos olhos, "eu sei que palavras nunca vão ser suficientes para consertar o que eu quebrei. Eu destruí nossa família, quase destruí a vida do Rafael, causei uma dor imensurável para todos. Não espero perdão, só espero uma chance de mostrar que posso ser uma pessoa diferente." O que mais me impressionou foi que, pela primeira vez na vida, Beatriz falou sobre a dor que havia causado aos outros sem se colocar como vítima. Ela não tentou justificar seus atos com a inveja ou com problemas psicológicos. Assumiu total responsabilidade pelo que havia feito e demonstrou compreender verdadeiramente o impacto de suas ações na vida de cada pessoa envolvida. Permiti que Beatriz ficasse em casa comigo, mas estabeleci condições claras. Ela teria que continuar o acompanhamento psicológico, teria que procurar trabalho e se manter financeiramente, e, principalmente, teria que respeitar a decisão de Carla e Rafael de não querer contato com ela. Se um dia eles estiverem prontos para conversar com você, será uma decisão deles. Eu deixei claro. Você não pode forçar o perdão de ninguém. Beatriz aceitou todas as condições sem questionar. Ela conseguiu um emprego como atendente em uma farmácia, continuou a terapia religiosamente e demonstrou uma humildade que eu nunca havia visto nela antes. Nos primeiros meses, eu ficava constantemente alerta, esperando que a velha Beatriz aparecesse, que ela voltasse aos padrões manipuladores de antes. Mas conforme o tempo passou, comecei a acreditar que talvez ela realmente tivesse mudado. O teste real veio quando Carla deu à luz a pequena Sofia, minha primeira netinha. Beatriz soube da notícia através de mim, e sua reação foi um marco na sua transformação. Em vez de demonstrar ciúmes ou tentar se inserir na situação, ela simplesmente disse:
Fico feliz que a Carla e o Rafael tenham conseguido construir uma família. Eles merecem toda a felicidade do mundo depois do que eu fiz com eles. Quando viajei para conhecer minha netinha, Beatriz insistiu em ficar cuidando da minha casa e não demonstrou nenhum ressentimento por não ter sido convidada para ir junto. Mãe, ela disse, eu fiz minhas escolhas e agora preciso viver com as consequências. Talvez um dia, quando Sofia for mais velha, eu possa conhecê-la. Mas isso só vai acontecer se a Carla e o Rafael decidirem que é apropriado. Sofia é uma bebê linda, com os olhos azuis da mãe e o sorriso doce do pai. Segurá-la nos braços foi como receber um presente de Deus depois de tanta tristeza. Carla estava radiante na maternidade, e Rafael não conseguia parar de olhar para a filhinha com aquela expressão de maravilhamento que só os pais de primeira viagem têm. Mãe, Carla me disse enquanto amamentava Sofia, eu sinto que finalmente consegui deixar o passado para trás. Essa pequena representa um futuro novo para a nossa família. Hoje, 2 anos depois da libertação de Beatriz, posso dizer que nossa família encontrou um novo equilíbrio, mesmo que seja diferente do que tínhamos antes. Carla, Rafael e Sofia formam uma unidade familiar sólida na nova cidade. Eu mantenho contato constante com eles e os visito regularmente. Beatriz continua trabalhando, fazendo terapia e demonstrando dia após dia que pessoas podem mudar quando realmente se comprometem com a transformação. O relacionamento entre mim e Beatriz ainda é delicado, mas está se reconstruindo lentamente. Não é o mesmo amor incondicional de antes. Algumas coisas, uma vez quebradas, nunca voltam a ser exatamente como eram. Mas é um relacionamento baseado na realidade, no perdão consciente, na escolha diária de acreditar na possibilidade de redenção. Carla ainda não está pronta para falar com Beatriz, e eu respeito completamente essa decisão. Talvez um dia, mãe, ela me disse na última conversa que tivemos sobre o assunto. Mas agora meu foco é minha família, minha filha, construir coisas boas. Não. Estou pronta para revisitar aquela dor. Rafael demonstra uma maturidade impressionante ao dizer que não guarda rancor de Beatriz, mas que também não sente necessidade de ter contato com ela. A lição mais importante que aprendi com toda essa experiência é que o amor familiar não significa aceitar qualquer comportamento. Significa estabelecer limites saudáveis, exigir responsabilidade e escolher perdoar quando há evidências genuínas de mudança. Também aprendi que a justiça e o perdão podem coexistir. Perdoar Beatriz não significou isentá-la das consequências de seus atos. Para vocês que me acompanharam até aqui nessa jornada dolorosa e complexa, quero dizer que suas presenças foram um consolo para mim. Contar essa história não foi fácil, mas foi necessário. Quantas famílias não passam por situações parecidas? Quantas pessoas não são vítimas de falsas acusações? Quantas não lutam para reconstruir a confiança depois de uma traição profunda? Se vocês gostaram de ouvir essa história e acham que ela pode ajudar outras pessoas que estão passando por situações difíceis, por favor, se inscrevam no canal. Compartilhem com pessoas que possam precisar ouvir que é possível sobreviver às piores tempestades familiares. Contem suas próprias histórias nos comentários. Suas experiências podem ser exatamente o que alguém precisa ouvir para não desistir. O que vocês aprenderam com essa história? Vocês acreditam na possibilidade de redenção para pessoas que cometeram erros graves? Como vocês lidariam se estivessem no meu lugar ou no lugar de Carla e Rafael? Suas reflexões são importantes não só para mim, mas para toda essa comunidade que se forma quando pessoas decidem compartilhar suas dores e esperanças. Hoje, quando olho para trás, vejo uma família que foi despedaçada pela mentira e pela inveja, mas que também encontrou força para se reconstruir de formas novas e talvez até mais sólidas. Carla e Rafael têm um amor testado pelo fogo. Eu descobri uma força dentro de mim que não sabia que existia. E Beatriz? Bem, Beatriz teve que enfrentar as consequências de seus atos e escolheu usar essa experiência para se tornar uma pessoa melhor. A vida não é um filme onde tudo se resolve perfeitamente no final. É uma jornada cheia de altos e baixos, de perdas e recomeços, de dores que nos quebram e descobertas que nos reconstroem. Nossa história continua sendo escrita a cada dia, e embora algumas páginas tenham sido manchadas pela tristeza,
As novas páginas estão sendo preenchidas com esperança, sabedoria e um amor mais maduro e consciente. Obrigada por terem me acompanhado nessa jornada. Vocês fizeram parte da minha cura ao me permitirem dividir essa dor e essa esperança. Que Deus abençoe cada um de vocês e que nossas histórias, por mais difíceis que sejam, sempre sirvam para levar luz e esperança a quem precisa.